Charlie Kirk, um ativista de direita americano, ontem, enquanto ele discursava, debatia com estudantes universitários num campus, ele foi atingido por um tiro no pescoço. Infelizmente, ele não sobreviveu e morreu. O que esse evento tem a ver com nós cristãos e por que isso é um acontecimento digno de nossa reflexão e de pararmos para pensar? Porque esse evento tão triste, ele mostra muito do que tem acontecido em meio à nossa sociedade, os ódios e como as pessoas têm encarado as suas diferenças de pensamentos. Quando você vê essa notícia da morte de Charlie se espalhando, assusta um pouco quando olha para a mídia. Por exemplo, quando você vê a forma com que jornais como o Globo relataram esse acontecimento. Veja como foi uma das manchetes, colocaram assim: ativista de extrema direita envolvido na invasão do Capitólio foi baleado. Perceba a maldade ou a forma com que é feita o anúncio, a manchete, a tentativa de desumanizar Charlie Kirk por ele ser de um outro lado de pensamento, extrema direita, um ativista envolvido em invasões, para depois dizer que algo brutal foi feito com ele. Não é que ele era um marido, pai de 2 meninas, não é isso. Deixa-se de lado totalmente a sua humanidade para apenas falar que ele foi então baleado e morto. E outros vídeos que circularam logo em seguida nas redes sociais são extremamente perturbadores. E você vê pessoas do outro lado político comemorando abertamente a morte dele. O fato dele ter sido baleado e assassinado de maneira tão brutal. Pessoas literalmente comemorando, gritando de alegria. Isso, querido, é extremamente chocante e vale nós pensarmos e olharmos para isso do ponto de vista cristão, olharmos o que as Escrituras nos falam sobre esse tipo de sentimento, porque aqui no canal a proposta não é eu trazer a minha opinião sobre o assunto, mas nós olharmos o que as Escrituras dizem sobre isso, porque a gente se propõe em viver a Bíblia. Quando você se propõe a ser um cristão, você está se propondo em viver o que as Escrituras nos ensinam. Então, o meu objetivo aqui é rapidamente olharmos para Cristo, como Cristo vê esse tipo de situação e olharmos para o nosso coração. Temos um cuidado com o nosso coração, se em meio a toda essa polarização, em todos esses ânimos exaltados politicamente, como está o nosso coração como cristãos. Veja, quando Jesus caminhava, que é o nosso grande exemplo aqui na Terra, e ele era confrontado por aqueles que não concordavam com Jesus, com aquilo que ele ensinava, você vai ver um Cristo que ele denunciava o mal que essas pessoas ensinavam, o engano. Sim, Jesus nunca deixou de denunciar o mal. Jesus sempre foi enfático, acusando, mostrando o engano dos falsos mestres, dos fariseus, chamando eles de hipócritas, chamando eles de pessoas que enganavam o povo e assim por diante. Mas Jesus fez sempre estas coisas, mas amando as pessoas. Ele denunciava o mal de fato, mas ele queria salvar essas pessoas. Ele denunciava o mal delas porque desejava salvá-las desse mal e não condená-las. Você pega um exemplo tão bonito que acontece lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, no versículo 51,
Jesus e seus discípulos, um deles João, estão diante dos samaritanos, os grandes inimigos dos judeus, pessoas que se odiavam grandemente por problemas históricos que eles tinham. E então, quando esses samaritanos confrontam Jesus e seus discípulos, o que os discípulos dizem? Senhor, queres que façamos descer fogo do céu sobre estes homens? Ou seja, vindo no coração deles todo esse ódio, todo esse desejo de destruir o inimigo, exatamente o que nós vivemos hoje. E Jesus então os repreende, dizendo para os discípulos: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são. Percebe como Jesus deixa claro? Uma coisa é eu colocar as minhas ideias, é eu pregar a mensagem que eu creio, é eu anunciar aquilo que eu acredito. Outra coisa bem diferente é o ódio contra aquele que pensa diferente de mim, é o desejo de que ele morra. E Jesus deixa nesse texto muito claro, dizendo para os discípulos: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são. E Jesus vai acrescentar dizendo assim: o Filho do Homem, se referindo a ele mesmo, não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Por isso que nós cristãos precisamos ter muito firme isso no nosso coração, porque essa não é a minha opinião, é a opinião de Jesus, o nosso mestre, o nosso Senhor. E ele diz: o Filho do Homem, o Cristo, ele não veio para destruir. Então esse sentimento de querer matar, de querer ferir alguém que pensa diferente, jamais pode ser um sentimento que um cristão permita morar no seu coração. Nós não podemos, querido, de forma alguma, permitir que tal sentimento se estabeleça em nossos corações. Se algo assim, se esse tipo de sentimento tem chegado no seu coração, você não deve aceitá-lo e acolhê-lo, porque Jesus mesmo disse: não é correto. Não foi para isso que nós fomos chamados, para desejar a morte. Veja o exemplo do primeiro mártir cristão, Estevão, relatado lá no livro de Atos. A Bíblia vai falar que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, e diante daqueles que pegaram em pedras e começaram a apedrejá-lo com ódio nos seus corações, Estevão, o primeiro mártir, nos dá um grande exemplo desse sentimento ensinado por Jesus. E ele vai dizer: Senhor, não os considere culpados deste pecado. Daquilo que eles estavam fazendo a Estevão, apedrejando Estevão, ele diz: Senhor, não os considere culpados disso. Quando a gente segue e vê a história de todos os mártires depois de Estevão, todos eles sendo mortos e confrontados, a postura deles diante dos seus algozes, diante daqueles que os perseguiam, era sim de confrontá-los, de falar a verdade, mas nunca de desejar a morte, nunca da busca da morte dos seus oponentes. Pelo contrário, você vê Paulo diante do imperador, daqueles que estavam julgando ele para levá-lo à morte, para tentar condená-lo, ele tentando convencê-los do evangelho, tanto que um dos imperadores vai dizer: você em tão pouco tempo está tentando me converter? Porque esse é o sentimento do cristão que nós devemos aprender com Cristo. Nós não viemos para destruir as pessoas. Nós somos chamados para salvá-las, para anunciar a mensagem de salvação. Quando você lê um livro como esse aqui, por exemplo, o Livro dos Mártires, que conta a história de milhares de pessoas que foram perseguidas e mortas por causa da sua fé, principalmente quando você lê a respeito do que veio depois da Reforma Protestante, século XVI, século XVII, onde pessoas foram brutalmente assassinadas, presas, torturadas. E você vai ler histórias de homens ali que viram suas famílias sendo mortas, seus filhos sendo mortos na sua frente das maneiras mais brutais que você pode imaginar. E enquanto eles estão lá encarcerados, sendo obrigados
a negar a sua fé em Cristo Jesus, estes homens ainda evangelizavam, falavam do evangelho verdadeiro aos seus algozes, aqueles que estavam vigiando eles na prisão. E existem vários e vários relatos de que aqueles que estavam cuidando deles se convertiam porque ficavam chocados, ficavam impactados em ver tamanho amor, tamanha fé, mesmo diante de tanto ódio, diante de tanta maldade, eles continuavam anunciando Cristo, crendo em Jesus e amando os seus inimigos. Querido, por mais que essa mensagem seja chocante e confronte os nossos sentimentos, isso não é uma questão de opinião. Isso é importante frisar para você. Veja, nós estamos apenas olhando para quem Cristo é, para o que Cristo ensinou, para o que as testemunhas que nós temos na Bíblia nos ensinaram e o ensino claro das Escrituras. Quando você abre em Romanos capítulo 12, no versículo 17, nós temos o texto doutrinário mais claro sobre isso. Veja o que Paulo nos ensina de forma tão clara quando ele diz: não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, olha este vídeo, esse texto. Nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se o seu inimigo tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Veja essa chamada que nós temos aqui tão clara. É um texto que nós nem precisamos interpretá-lo. Eu não preciso explicar ele para você. O texto está claro que nós não devemos nos vingar. O desejo de que nosso inimigo, da pessoa que pensa diferente de nós, morra, não é um desejo que vem de Deus. Se nós abrigamos algo assim no nosso coração, você pode estar certo. Esse desejo, esse sentimento que o outro morra, não vem de Deus, porque não está em Cristo, não está nos ensinamentos dos seus apóstolos, em lugar nenhum. Pelo contrário, ele diz: nós não devemos desejar nos vingar, porque a Deus pertence a ira, a vingança é dele. E querido, para que melhor do que deixar o seu inimigo, a pessoa que te ofende, que te afronta, nas mãos do Deus Todo-Poderoso? Eu e você somos limitados. Nós não temos capacidade de julgar corretamente ou de executar justiça corretamente. Mas Deus, sim, Ele é todo-poderoso e Ele é o único capaz de executar justiça. Por isso, a palavra de Deus diz: deixem isso com Deus, porque Ele é capaz. Nós não devemos alimentar esse tipo de sentimento. Caso contrário, se você insistir em alimentar esse tipo de sentimento, de desejo de que morra, um ódio contra aquela pessoa, o que o texto vai dizer assim, no versículo 21, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Mas quando eu permito que esse sentimento, esse desejo de que aquele que pensa diferente de mim morra, eu já perdi a batalha. Ele diz: você já está se deixando vencer pelo mal. Quando você deseja o mal do outro, daquele que pensa diferente de você, você já perdeu a batalha, porque nós já deixamos ser consumidos pelo ódio, enquanto nós fomos chamados, como Jesus vai dizer, para um outro espírito, para um outro tipo de sentimento. Quando Jesus repreende os seus discípulos, ele diz: vocês não entenderam de que espécie de espírito vocês são. E nós fomos chamados para amar o próximo, para pregar a mensagem de salvação, para confrontar, sim, para falarmos a verdade, como Jesus falou. De fato, muitas vezes vamos falar palavras duras, falar para as pessoas que elas precisam se arrepender dos seus pecados, deixar os seus pecados. Somos chamados a chamar o pecado pelo nome, com certeza, assim como Jesus fez, mas nunca desejamos a morte
dos que pensam diferente de nós. Desejarmos e abrigarmos em nosso coração esse tipo de sentimento, porque se fizermos isso, já perdemos a batalha, já permitimos que o mal entre no nosso coração e nós sejamos transformados à imagem destas pessoas, deste homem que de forma tão brutal atirou em Charlie Kirk, ou pior, das pessoas que ao ver isso não conseguem ver como um ser humano, um pai de 2 meninas, um esposo que morre e deixa tristezas insondáveis no nosso coração, no coração daquela família, daquelas pessoas. Como que nós podemos desumanizar alguém de maneira tão profunda? E quando nós nos tornamos assim, nós já perdemos a batalha, nós já esquecemos quem é o nosso Senhor e para o que Jesus nos chamou. Então, essa reflexão que eu queria deixar para você, para que nós pensássemos sobre isso, para que nós não nos esquecêssemos de que espécie de espírito nós somos e para o que nós somos chamados em Cristo Jesus, para sim denunciar o mal, sim confrontar o pecado, mas jamais abrigar o ódio em nossos corações, mas sempre entendemos que a Deus pertence a vingança. Para Ele devemos deixar a ira. Enquanto a nós anunciarmos a palavra e nunca esquecemos de que espécie de espírito nós somos, para o que eu e você, como cristãos, fomos chamados em Cristo Jesus. Meu querido, que essa mensagem fique no seu coração, que seja uma reflexão que você possa mantê-la, ler esses textos que eu citei aqui. E se você achou ela útil, não deixa de curtir o vídeo aqui, sempre muito importante, dar um joinha e compartilhar essa mensagem com outras pessoas, para que nós cristãos cuidemos do nosso coração e sempre estejamos prontos a refletir e a nos arrepender dos nossos comportamentos, muitas vezes que nós podemos seguir de forma errada. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e até o nosso próximo vídeo.